Bem-vinda ao podcast O Intestino Fala. Eu sou a Dulce Canivari, terapeuta de saúde natural, e é com alegria que te recebo neste espaço. Aqui vais descobrir como o intestino, os hábitos, a mente e as emoções influenciam a tua saúde. Trago-te episódios cheios de inspiração para te ajudar a ganhar consciência e criar uma vida mais equilibrada. Porque são os pequenos passos de hoje que constroem as grandes mudanças da amanhã. Fica comigo e vamos escutar juntos a linguagem secreta do teu intestino. Olá, bem-vinda a mais um episódio do Intestino Fala. Eu sou a Dulce Canivari e hoje quero partilhar contigo algo sobre a forma como eu trabalho. E não vai ser sobre suplementos, não é sobre dietas, não é sobre uma lista de coisas para fazer. É sobre o que acontece antes de tudo isso. Porque, na minha experiência, o que faz a diferença não é o que se recomenda, é o que se percebe antes de recomendar. Porque quando uma mulher chega até mim, a primeira coisa que eu faço não é dar-lhe uma lista de mudanças. A primeira coisa que eu faço é ouvir. Ouvir o que ela sente. Perceber como é o seu dia. Ouvir o que ela já tentou. Ouvir o que a preocupa. Perceber o que ela nem sabe que ainda é importante. E antes de recomendar, seja o que for, existe muita escuta, muita observação, muito acolhimento. E, sobretudo, perceber bem quem é a pessoa que está à minha frente. Quem é a mulher que me procurou. Porquê? Porque não existem duas mulheres iguais. Elas podem chegar com o mesmo sintoma, mas precisam de caminhos totalmente diferentes e personalizados. Por exemplo, ambas podem ter o intestino preso, mas uma ser por stress e a outra pela alimentação e a outra por alterações hormonais, ou ainda uma combinação de tudo isto. E se eu recomendar a mesma coisa para todas, eu posso estar a ajudar uma, mas não vou conseguir ajudar todas. Por isso, antes de qualquer recomendação, eu preciso perceber quem é esta mulher, o que é que o corpo dela está a mostrar. E tu também precisas perceber o que o teu corpo te está a mostrar. E então, há algo que eu faço sempre. E antes de falarmos de mudança, primeiro eu procuro padrões. Primeiro eu preciso de olhar não apenas para aquele sintoma que ela está a queixar, mas também olhar para aquilo que se repete. Quando é que se repete? Porquê é que o sintoma piora ou melhora? E antes, novamente, de pensarmos em mudar, é preciso realmente perceber a rotina daquela mulher. Perceber os padrões que se estão a repetir. E perceber o que é que o corpo realmente lhe está a dizer. Quando é que o intestino piora? É nas fases de stress? É depois de certas refeições? É porque dorme mal? É porque está numa fase de alterações hormonais? E quando nós percebemos o padrão de cada mulher, a mudança que se vai fazer não vai ser uma tentativa. Vai ser algo que já está estruturado, que tem uma lógica, que segue uma estrutura específica, personalizada para aquela mulher. E é muito mais fácil nós mantermos uma mudança, transformarmos a nossa vida e alcançarmos os resultados que queremos quando percebemos a causa e o porquê que vamos fazer algo. Então não é sobre fazer mais, é sobre perceber e escutar melhor o nosso corpo. Ainda, eu muitas vezes ouço: Dulce, qual é o suplemento que tu recomendas? E eu percebo porque é que me perguntam isso. Porque quando nós já tentamos muita coisa, estamos confusas, já estamos cansadas, nós queremos uma solução rápida, uma coisa que seja para tomar já e que vá ter resultados. Mas a resposta que eu dou é que quase nunca vamos começar pelo suplemento. Temos que começar por perceber o que está por trás disso. Claro que sim, os suplementos vão ajudar, mas o teu corpo não precisa de uma lista de soluções. Ele precisa primeiro que tu o entendas.
Precisamos fazer uma leitura mais clara, com mais consciência, com mais acolhimento, sem julgamento. E não tentar mudar tudo de uma vez só. Porque quando tentamos resolver sintomas sem perceber a causa, podemos ajudar a aliviar um pouquinho por algum tempo, mas o sintoma volta. E muitas vezes volta mais forte ou acompanhado de mais sintomas. E a mulher acaba por ficar com a sensação que o problema é dela, de que não consegue, que já tentou tudo. E não, o problema não é ela. O problema muitas vezes é uma falta de contexto, uma falta de escuta e uma falta de direção. E quando nós percebemos o contexto, o caminho fica mais claro. E os resultados aparecem. E é isto que eu faço antes de recomendar, seja o que for. Eu percebo a mulher que está à minha frente. Eu observo. Eu escuto, procuro padrões, percebo o contexto, o dia-a-dia. E só depois é que faz sentido falarmos em mudanças, seja em hábitos, seja ferramentas naturais, seja suplementos, seja aquilo que for preciso. O dado que fica é aquele que é construído com consciência e com calma e com alicerces. Por isso, se tu queres perceber o que é que funciona para ti, começas a observar. E por vezes eu sei que isto não é fácil. Como não é muito fácil, eu criei a tal ferramenta que eu já falei, um autodiagnóstico, uma coisa simples, para te ajudar e guiar. Mas, acima de tudo, se tens um sintoma que te incomoda, em vez de tentares resolver esse sintoma isolado, percebe se existe mais alguma coisa que tu não estás a dar o devido valor. Então, para 5 minutos. Se sentes alguma coisa, para nesse momento e observa. Vê se o teu corpo te está a dizer mais alguma coisa. A escuta, a observação, a consciência é o primeiro passo e é o mais importante. Depois, sim, suplementos, mudança de hábitos, de alimentação, exercício, dormir melhor, tudo isso terá que ser feito a seu tempo. Por isso hoje convido-te a escuta o teu corpo. O teu instinto fala. Tu ouves? Vejo-te no próximo episódio. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast. O intestino fala e acredito que a tua saúde começa no intestino. Se gostaste, segue o podcast e partilha-o com alguém especial. Deixa-me as tuas ideias para os próximos episódios.